Bom dia a todos, eu sou a Stacy da Silva, aluna em terceiro ano de fisioterapia na IGES Muniz. Hoje vamos falar da área da fisioterapia e mais especificamente da intervenção da fisioterapia nas complicações tardias pós-Covid-19 através do relato de caso. Queria agradecer os co-autores do trabalho, a Madalena Rodrigues, a Rita Cerquer, a Angela Pereira e a Ana Laura Ricci Vitor. Esse relato de caso inscreve-se num contexto muito atual. O mundo inteiro gira em torno da Covid-19 desde dezembro de 2019. Então, para as pessoas que já foram afetadas, que estão agora afetadas e para os potenciais futuros doentes, é importante realizar estudos e análises de maneira a combater da melhor forma possível essa doença e os seus potenciais efeitos secundários. Em poucas palavras, vamos falar do processo fisiopatológico da Covid-19. A Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 e caracterizada por uma inflamação importante do sistema respiratório. Além do sistema respiratório, no período agudo da fase inflamatória, podem ocorrer também injúrias cardíacas, principalmente miocardite e ou pericardite. Os pacientes afetados com a forma grave da doença podem desenvolver síndromes pós-cuidados intensivos e os não graves podem desenvolver limitações musculoesqueléticas e redução da capacidade cardiorrespiratória. É nessa vertente que a fisioterapia tem muita importância. O objetivo do tratamento em fisioterapia é que o doente pós-Covid-19 consiga voltar às suas capacidades cardiorrespiratórias e musculoesqueléticas pré-Covid, quando é possível, e assim voltar a ter uma participação normal nas atividades do dia a dia do utente. O nosso utente é um homem de 41 anos que contraiu o Covid em janeiro de 2021. Ele referiu ressentir os primeiros sintomas no dia 16 de janeiro. Estes sintomas foram dor nas costas e nas costelas, cefaleias e tosse seca. Depois, o doente referiu que os sintomas evoluíram para anosmia, dificuldades respiratórias e diarreia. O dia 18 de janeiro foi testado positivo a um teste de depistagem do Covid-19. No dia 20 de janeiro, o médico prescreveu-lhe corticosteroides orais. O dia 23 de janeiro, o doente foi nas urgências e foi internado no serviço de reanimação hospitalar. A sua saturação de O2 estava a 68%. Durante o internamento, o doente evoluiu desfavoravelmente, com necessidade de iniciar ventilação não invasiva com o CPAP, que está aqui. Quando a situação melhorou, ele foi transferido na unidade de cuidados intermédios e um pouco mais tarde na enfermaria. Ao longo do internamento, tolerou a redução progressiva da oxigenoterapia até 2 litros por minuto, com suspensão do CPAP noturno. No hospital, o doente realizou fisioterapia motor e respiratória com melhoria gradual da tolerância ao esforço. O doente saiu do hospital 19 dias após o seu internamento. Já em sua casa, o paciente fazia oxigenoterapia, em que o seu desmame foi feito progressivamente em 3 semanas. O paciente também realizava exercícios de espirometria. O doente foi prescrito corticoides orais para fazer desmame do corticoide endovenoso do hospital e exercícios para fazer em casa. Durante a sua segunda semana em casa, o doente foi prescrito propanolol 10 mg 3 vezes por dia. Parou o propanolol o dia 31 de março, após de descer a dose pouco a pouco desde o dia 28 de março, sob ordem médica. No exame subjetivo, ao nível dos sinais e sintomas, observamos uma dispneia ao esforço, tontura, cefaleia e fadiga ao esforço. E ao nível da atividade e participação, o doente teve dificuldade em subir escadas, dificuldade em todas as atividades com agachamento e uma diminuição da atividade física na sua rotina. No exame objetivo, encontramos uma diminuição do murmúrio vesicular na base pulmonar direita posteriormente, uma diminuição da mobilidade costal, uma dessaturação ao esforço com uma saturação em O2 superior ou igual aos 87%, e uma diminuição da capacidade cardiorrespiratória avaliada com o teste de marcha de 6 minutos. O doente realizou 520 metros sobre os 627 metros esperados para um homem com as mesmas características que ele, idade, tamanho e peso.
E também observamos uma diminuição da força muscular periférica global. O doente iniciou a fisioterapia o dia 15 de março de 2021. Antes de começar o plano de tratamento para definir e controlar a intensidade de treino, tivemos que definir frequência cardíaca máxima de correção, porque no início do tratamento o doente estava a tomar medicação beta-bloqueadora, e também definir a reserva de frequência cardíaca. Durante o tratamento tivemos duas fases. A primeira fase ocorreu durante as 2 primeiras semanas de tratamento. O doente realizava exercícios aeróbicos. E na segunda fase, acrescentamos o fortalecimento muscular aos exercícios aeróbicos. O doente realizou 3 sessões de fisioterapia semanais e antes, durante e após cada sessão foram monitorizados a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação periférica de oxigênio, percepção subjetiva do esforço e o grau de dyspnée pela escala de Borg. Numa sessão tipo de fisioterapia, realizávamos um aquecimento de mais ou menos 15 minutos com primeiro movimentos dos membros inferiores, a seguir movimento dos membros superiores e, enfim, movimentos dos membros inferiores e superiores em conjunto. Depois realizávamos 30 minutos de exercícios aeróbicos com o objetivo que a frequência cardíaca do doente fique no intervalo de 60% a 80% da reserva da frequência cardíaca e foi separado em 15 minutos de bicicleta e 15 minutos de passadeira. Desde a quarta semana, trocamos para 30 minutos de passadeira, porque o doente conseguia atingir mais facilmente a intensidade desejada. A seguir, foi realizado fortalecimento muscular em 5 movimentos: flexão e abdução do ombro, flexão do cotovelo, flexão e extensão do joelho. Começamos com 30% da sua força maximal, testado com o dinamômetro, e depois aumentamos de 5% em 5%. E, enfim, realizávamos um arrefecimento de mais ou menos 5 minutos com alongamentos ativos e exercícios de respiração. Ao nível dos resultados, observamos uma importante melhoria dos sinais e sintomas e das capacidades do doente. Até o momento, o utente realizou 15 sessões de fisioterapia e observamos que ele já não apresentou dor, cefaleia e fadiga ao esforço, já atingiu a reserva cardíaca desejada com uma RFC normal sem correção por medicação, já não faz mais uso de medicação, ele apresenta leve dyspnée, 2 na escala numérica analogique e dessaturação quando há progressão de cargos, saturação de oxigênio superior ou igual aos 88%. O máximo atingido sobre a escala de Borg nas últimas semanas foi de 11 e o doente realiza uma velocidade de 5,5 km/h na passadeira com uma inclinação de 2%. Na primeira semana de tratamento, o doente estava a uma velocidade de 4 km/h e sem inclinação. Ao fim de 6 a 8 semanas, será reavaliada a capacidade cardiorrespiratória com o teste de marcha de 6 minutos e a força muscular periférica com a dinamometria. Para concluir, apesar de o utente evoluir com complicações tardias da Covid-19, apresentou melhoria em sinais e sintomas, redução no uso de medicação e alcançou maiores níveis de esforço. Deverá seguir o tratamento para obter maiores benefícios. Aqui está presente a minha bibliografia. E enfim, se tiver alguma dúvida, não hesitem em enviar-me um e-mail sobre o meu e-mail que está escrito aqui. Obrigada!